Bom, pessoal, continuando o nosso curso aqui, continuando a nossa saga sobre atualização, sobre as atualizações, ou o que, que houve diferente, o que foi feito diferente no Proxmox versão 5. Mas além disso, detalhando alguns procedimentos que talvez não tenham ficado claro ao longo do curso até agora. A gente estava falando então na aula anterior da nossa interface gráfica nova, atualizada, né, do Proxmox. Identificamos ali o menu que agora está num local diferente. A gente repassou esses menus e eu comentei a respeito dos storages, né? Comentei que quando a gente faz uma atualização, uma instalação nova do Proxmox, ele já vem com uma definição de LVM, né? Com grupos virtuais e unidades lógicas, volumes lógicos, né? Já definidos. O que acontece é que em muitos casos a gente utiliza dois discos no servidor Proxmox padrão, né? Então imagina que tu tem um servidor Proxmox, tu fez a instalação, mas tu tem num disco, né, normal, e aí tu tem um outro disco que é mais rápido, que está sob uma RAID de hardware, alguma coisa assim, tu quer salvar tuas máquinas virtuais dentro desse disco secundário. Então como é que tu pode fazer para utilizar os benefícios, por exemplo, de uma LVM ou de uma LVM Team e criar a criar a máquina virtual lá dentro desse disco secundário, né? Acredito que a gente já tenha feito um procedimento parecido com esse em algum momento no curso, só que agora a gente vai fazer esse procedimento visando a configuração de LVM do tipo TIM. Tá? Então a gente vai criar o que? Em resumo, a gente vai imaginar a seguinte situação. Foi instalado um Proxmox versão 5, tá aqui ele, né? E ele está com os storage padrão dele, que vem com ele, né, durante a instalação, um storage local e um local LVM do tipo TIM. E a gente tem um outro HD ligado a essa máquina, a gente quer transformar esse outro HD num storage também para poder armazenar essas máquinas. E a gente quer que esse storage também seja do tipo LVM, porque daqui a pouco a gente pode aumentar, colocar um outro HD também, um terceiro disco HD nessa máquina e aumentar o espaço disponível, enfim, no LVM para a gente utilizar de forma bem mais flexível as máquinas, a utilização, enfim, de máquinas virtuais, né, de virtualização como um todo. Então, estou com o meu servidor aqui chamado PV51 Beta 4. Eu, como vocês notaram, sou bem ruim para dar nome para os servidores. Se a gente vem nele e vem em discos, a gente vai verificar aqui, ó, que eu tenho dois discos nessa máquina. Esse /dev/vda é o meu disco que o meu único disco que eu tinha na máquina no momento da instalação. É onde a gente colocou, enfim, instalou o sistema nele e aqui onde ele tem todos os storages, esses dois storages também estão nesse disco. Eu tenho um segundo disco nessa máquina que eu coloquei há pouco tempo, que é o /dev/vdb. Esse disco ele está vazio, ele não tem nenhum tipo de informação, ele está como se tivesse formatado, zerado, sem partição nenhuma. E esse disco a gente vai trabalhar com ele para transformar ele em formato LVM e criar um novo grupo de volumes e uma unidade lógica em cima desse grupo de volumes para trabalhar com e adicionar um novo storage para trabalhar com storage em cima dele, tá? Então a gente tem esse disco secundário aqui vazio. Primeira situação, a gente vai conectar no servidor, né, no nosso nó, no caso que eu estou conectado por SSH nele, está aqui o nome dele. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar os discos físicos que ele tem instalado. Então a gente vai dar um lsblk. Esse lsblk é um comando bem interessante, ele mostra ali em formato de árvore os discos que a gente tem. Então a gente tem dois discos, né? O VDA e o VDB. Esse disco VDB ele tem 5 GB de espaço. Agora a gente vai dar um fdisk para quê? Nesse disco para criar uma partição do tipo LVM nesse disco. Então fdisk /dev/vdb. A gente vai criar uma nova partição primária utilizando todo o espaço disponível no disco. Essa partição ela ficou do tipo Linux, tá? Antes de criar a partição, na verdade, eu vou criar uma partição do tipo GPT, tá? Então eu vou dar um G, ok.
Agora eu não tenho nenhuma partição nesse disco, então eu vou dar um N para criar uma partição, vou dando Enter que ele cria uma partição com o tamanho total do meu disco secundário. E é bem importante se identificar que a gente está trabalhando no disco correto, senão ele vai formatar todo o meu disco. Se eu, enfim, selecionar um disco errado, ele vai formatar todo o meu disco errado ali, eu vou perder todos os meus dados. Tá? Então foi criada uma nova partição, né, com 5 GB. Uma vez criada ela, eu vou dar um print aqui ó, com a letra P. Tá aqui, ó. É uma partição VDB1 do tipo Linux File System. Eu quero alterar o tipo da partição para selecionar o tipo de partição LVM. Tá? Então a gente vai alterar o tipo de partição, a letra T. Não me lembro, eu acho que é 8E o tipo de partição LVM. Não, não é 8E. Então vamos lá, T e a gente dá um L que ele vai listar todas. A gente vai procurar o tipo de partição LVM. Tá aqui, ó, 31, Linux LVM. 8E eu acho que era antigo. Então é tipo 31. Agora eu vou dar um P de novo para imprimir. Pode usar qualquer particionador que tenha no Linux, no Debian ali, né? Para criar uma partição ali e identificar ela, tá? No caso aqui, eu estou usando fdisk, que é o que eu tenho mais afinidade, né? Tenho mais experiência no comando. Então tá aqui, criando uma partição de 5 GB chamada /dev/vdb1 do tipo Linux LVM. Essa é a primeira parte. Dá um W, ele grava as mudanças no disco e sai fora. Agora, se eu der um lsblk, além do meu VDB, ele vai mostrar meu VDB1, que é a minha partição vinculada a esse meu disco VDB. Na apostila que eu estou liberando para o curso, aqui no módulo Storages no Proxmox 5, tem aqui o tópico LVM Team LVM. E aqui eu explico mais ou menos uma introdução rápida aqui, né, do que a gente já viu, dos tipos de LVM que a gente tem e tal. E aqui a gente tem os passos que a gente tem que fazer então para levantar esse disco, tá? Então a primeira coisa é particionar ele. Depois que tu particionou, tu tem que e botou o tipo como LVM, tu tem que criar um LVM, vamos dizer assim, uma estrutura LVM dentro dessa partição. Então tu tem que dar um pvcreate e a tua partição. No meu caso aqui não é SDB1, é VDB1, no caso da minha máquina aqui. Então eu vou dar um pvcreate /dev/vdb1. Ok, então o meu volume físico VDB1 já está pronto para participar de uma LVM. Lembra que a gente tem um curso de LVM aí que aprofunda, inclusive pode criar RAID por software em cima de LVM, RAID 5 e tal, que trabalha só com LVM e com RAID em Linux, tá? Mas nesse caso aqui a gente está fazendo esses comandos porque é uma rotina do pessoal que trabalha com Proxmox ter essa necessidade de talvez adicionar um novo HD, criar uma unidade LVM e trabalhar com isso, tá? Então nosso HD agora está pronto, tá? Como VDB1 para entrar numa LVM. A gente viu que existe um grupo chamado PVE, né? E esse grupo tem 3 unidades lógicas, ó. Tá? E o que a gente pode fazer? A gente poderia adicionar esse nosso disco novo ao nosso grupo de volumes e aumentar o espaço de uma das nossas volumes lógicos. Ó. Então eu poderia, por exemplo, eu tenho 5 GB meu disco, né? Então eu poderia adicionar 5 GB para dentro do PVE e aí a partir daí eu poderia dar mais espaço para qualquer uma desses meus volumes lógicos. Mas não é isso que eu quero criar algo totalmente independente. Então eu vou criar um novo grupo de volumes e vou criar um novo volume lógico dentro dele, tá? Na criação do grupo de volumes, a gente tem que identificar que a gente está criando um grupo de volumes do tipo team pool. Na verdade, a gente vai fazer isso quando criar o volume lógico e não um grupo de volumes. Então, o grupo de volumes é criado de maneira tradicional de quando a gente está trabalhando com LVM, quem está acostumado a trabalhar com LVM. Então, a gente vai lá, eu vou dar uma colada aqui, ó. VGCreate, para criar um grupo de volumes, né? VGCreate, dou um nome para o meu grupo de volumes. Eu sou bem ruim para dar nome nas coisas, então sei lá,
storage test. E aí eu digo quem é que vai fazer parte do meu grupo de volumes. /dev /vdb1. Ok, foi criado um grupo de volumes chamado storage test. Sucesso foi criado com sucesso. Agora, se eu der um VGS para ele mostrar os meus grupos de volume, além do PVE, eu tenho um storage test. Mas eu não tenho nenhum volume lógico dentro desse meu storage test. E aí eu vou criar um volume lógico. Então a gente vai lá no lvcreate, que eu vou dar uma colada aqui, ó. Então, lvcreate para criar um volume lógico, né, do tipo teampool, ou seja, ele vai consumindo espaço conforme as minhas máquinas forem sendo criadas dentro do meu LVM e forem consumindo esse espaço. Aí eu coloco o nome do meu grupo de volumes, que no caso é o cara que eu acabei de criar, storage test, barra o nome do meu volume lógico que eu quero que ele crie, tá? E eu quero que ele ocupe 100% do espaço livre do meu grupo de volumes, ou seja, ele vai criar um volume lógico, um LV, um volume lógico, com todo o espaço disponível no meu novo grupo de volumes, que é exatamente 5 GB que eu tenho livre. Por isso é 100% livre. Eu poderia definir também com L maiúsculo, definir o tamanho que eu quero, tá? Ok, criou. Tá criado, tá? Então, agora se eu der de novo um VGS, ele vai dizer que eu tenho meus dois grupos de volumes e agora esse meu grupo de volumes tem um volume lógico criado, que está zero free e tudo está sendo usado. Agora se eu der um VGS, um LVS, desculpe, que é que mostra os volumes lógicos que eu tenho os 3 volumes lógicos que vieram com a instalação e agora eu tenho mais um volume lógico que tem mais quase 5 GB, 4.98 GB, livre para ser utilizado, tá? Dentro do grupo de volumes chamado storage test e o volume lógico chamado dados, tá? Uma vez feito isso, eu já posso utilizar esse meu volume lógico para armazenar os meus discos das minhas máquinas virtuais, tá? Como é que eu faço isso? Se eu for lá no meu Proxmox e der uma olhada, eu não tenho ele disponível aqui ainda, tá? Por quê? Porque ele está preparado lá para que ele seja associado a um storage aí na configuração dentro do Proxmox, tá? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vem aqui no Proxmox, né? Seleciona o nosso nó, que é o nó onde a gente tem um disco. E agora, se a gente vai em discos aqui, ó, né? Clicando no nó, indo no menuzinho aqui que agora está na esquerda, clicando em discos, agora o meu VDB ele é do tipo LVM, tá? Então, se eu for aqui em Data Center agora, for em Storage, eu estou vendo meus dois storages que eu tinha desde o momento da instalação da máquina. Agora eu quero atachar, eu quero adicionar o meu LVM que eu acabei de criar, tá? E deixar ele disponível para a utilização do Proxmox. Então eu venho adicionar LVM team. Aí eu coloco um nome para ele, né? Vou colocar, sei lá, de novo a questão do nome, né? Secundário, sei lá, disco 2. Muito ruim o nome, mas tudo bem. Disco 2 LVM. Grupo de volumes. Aí a gente tem dois grupos de volumes, tá? Que estão vinculados a esse meu nó, que é onde eu estava conectado lá dentro, ó, o storage test e o PVE. Eu posso confirmar isso olhando aqui, ó. Meus dois grupos de volume que eu tenho, storage test e o PVE. Então eu vou escolher o storage test, porque nele eu tenho a minha LVM que eu criei agora, minha LVM não, meu volume lógico que eu criei chamado dados com 5 GB. E aqui eu seleciono ou deixo marcado imagem de disco e container, deixo marcado ativar e adiciono. Pronto. Agora eu tenho um novo storage associado ao meu nó que compreende o meu segundo disco
que compreende o meu segundo disco de mais ou menos 5 GB que eu adicionei nessa máquina, tá? Então ele está completamente individualizado, ele não tem nada a ver com o meu primeiro disco. E as imagens que ficarem aqui, elas vão consumir a I/O e troubleshoot de disco, tudo desse meu disco secundário que eu adicionei na minha máquina, tá? As vantagens de tu utilizar LVM, elas são muito grandes, né? Uma delas, por exemplo, bem, agora o meu disco aí de 5 GB está acabando espaço, o que eu faço? Tu pode, por exemplo, incluir um novo disco na tua máquina, um terceiro disco, preparar ele para LVM, né, criando a partição, tudo, associar ele ao grupo de volumes que a gente criou ali, que é o grupo de volumes Storage Test. Com isso, a gente vai ter mais espaço livre aqui que a gente pode adicionar ao nosso volume lógico chamado dados. E aí a gente vai adicionar o volume lógico chamado dados e automaticamente a gente vai ter aqui no nosso storage mais espaço disponível para utilizar com novas máquinas, né? Então a flexibilidade aqui é bem grande para quando tu está utilizando LVM. Então vamos experimentar isso na prática, tá? A gente está com 4.98 GB aqui disponível nesse novo storage que a gente criou. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no disco. Eu acabei de adicionar um novo disco nesse servidor, nesse nosso nó. E ele é o VDC. E ele tem 6 GB. Tá? Meus discos são tudo pequenos para testes, tá? Mas claro que hoje em dia os discos são muito maiores, né? Então foi adicionado esse terceiro disco aqui, porque vamos dizer que o nosso espaço no nosso storage chamado disco 2 LVM ele está bem comprometido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente a mesma situação, a gente vai fazer exatamente a mesma situação de antes. Ó. A gente vai primeiro dar um lsblk para identificar os discos. Ó, é o VDC que não tem partição nenhuma. Tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um fdisk /dev /vdc. A gente vai transformar ele em partições do tipo GPT, usando o G. Agora a gente vai criar uma nova partição usando o disco inteiro. E vai alterar o tipo da partição para LVM 31. Dou um print aqui. E tenho então uma partição criada de 6 GB do tipo LVM, vinculado ao meu VDC, que é o meu novo disco que eu adicionei na máquina. Feito isso, agora é só eu dar aquele comando pvcreate /dev /vdc1 para o meu disco se preparar, né, para receber LVM. Agora olhando aqui direto na nossa plataforma de discos, se eu der uma atualizada nela aqui, no nosso nó, nosso disco ele já vai ter a possibilidade ou formato LVM. Se a gente olhar aqui no nosso storage, porque disco é uma coisa, disco é físico, está plugado na máquina. Storage é outra coisa. Storage é uma configuração que a gente está fazendo que pode incluir vários discos ou não, pode estar na própria máquina ou não, como a gente viu ao longo das aulas de storages lá, né? Então aqui eu tenho o meu storage, ele continua com 4.98 GB. O que eu vou fazer aqui agora para aumentar esse espaço? Primeiro, eu vou dar um VGS. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar espaço livre no meu grupo de volumes chamado Storage Test, tá? Então vou dar um vgchange e vou adicionar com esse comando o meu novo disco na minha nova partição que eu ativei no meu servidor. Então na verdade não é vgchange, é vgextend. Vou dar só um VGS aqui,
que são meus grupos de volume, né? VG extend menos help aqui, ó. Então é só eu dizer qual é minha unidade física que eu quero adicionar ao meu grupo, né? Então é VG extend, o nome do grupo, que é o storage test, e /dev vdc1. Ok, então se a gente der um LVS de novo, um VGS de novo, aqui eu não tinha nada livre e agora eu tenho 6 GB livre. Tá, aqui é o que? É o meu disco que eu adicionei ao meu grupo de volumes. Meu storage ainda continua, tá? Não vai ter nenhum aumento ainda. Por quê? Porque o meu storage ele não está vinculado a um grupo de volumes. Ele está vinculado a um volume lógico. Então eu tenho que aumentar o meu volume lógico para aí sim ele aparecer o espaço disponível aqui. Então, para aumentar o volume lógico, deixa eu pegar uma colinha aqui, ó. E aí de repente já serve como link para consulta. Esse link aqui. Para aumentar o meu volume lógico, eu só tenho que dar um LV extend, tá? Então eu dou um LV extend. Eu vou dar um VGS, um LVS, para mostrar meus volumes lógicos, tá? Eu estou falando desse volume lógico aqui, ó. Então, se eu der um LV extend, eu digo quem é o meu grupo de volumes, barra o meu volume lógico, menos L, que é o tamanho, mais 6G, acho que é isso. 5G. Ok. Vamos dar uma olhada como ele ficou. Antes eu tinha então o meu volume lógico com 4.98 GB, o meu volume lógico dados, né, com 4.98 GB. E agora, depois que eu estendi mais 5 GB a ele, eu botei 6, mas não deu, porque ele sempre quebra um pouquinho, é sempre um pouco a menos do que o valor exato em GB. Então eu botei 5 GB, né? E aí com 5 GB ele estendeu mais 4.98 GB. Então o meu volume lógico ele vai ficar com 9.98 GB. Meu volume lógico dados, que está vinculado ao meu storage chamado disco 2 LVM. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que não é mais os 4 ponto alguma coisa GB que ele tem disponível, e sim os 9.98 GB. Ele automaticamente ganhou espaço quando a gente adicionou aquele disco, adicionou o disco a um grupo de volumes, e no grupo de volumes a gente estendeu nosso volume lógico, tá? Com isso a gente ganhou então espaço no nosso storage para colocar nossas máquinas virtuais, os HDs nas nossas máquinas virtuais. Beleza? Eu acho que com isso a gente aprendeu a trabalhar de alguma forma com LVM e de uma maneira bem flexível, assim, o suficiente para tu, quando está utilizando discos, mesmo utilizando discos locais e não uma storage pela rede, tu consiga ter uma dinâmica de trabalho, não te amarrar em alguma configuração específica e não conseguir aumentar isso. Então com o LVM tu tem um acesso praticamente direto ao disco, uma rapidez de acesso ao disco e uma flexibilidade bem importante. Ok? Na apostila então a gente tem esses comandos aí para fazer essa criação, né, desse volume lógico, imaginando colocar por exemplo um segundo disco, mas tu viu que com os comandos que a gente deu aqui hoje nessa aula a gente consegue modificar os que existem, criar novos, aumentar também os que existem, né? Na aula seguinte, né, na próxima aula agora, a gente vai trabalhar com replicação, né, replicação de máquinas virtuais. Aí a gente já vai ver algumas questões ali de ZFS. Tá? A gente não vai entrar em detalhes de como funciona o ZFS, que é um sistema de arquivos também, e ele mistura um pouco o LVM com o EXT. Ele não faz isso, ele não mistura o LVM e o EXT. Me expressei errado. Na verdade, ele mistura conceitos que a gente trabalha com LVM e com o ext4, por exemplo. No Linux padrão são dois comandos, duas coisas diferentes. Né? O ext4 é o sistema de arquivos e o LVM são as unidades lógicas e volumes lógicos que a gente trabalha flexibilizando esse sistema de arquivos.
No ZFS é tudo em cima do ZFS. Tu não tem um LVM mais um sistema de arquivos. O sistema de arquivos ele se auto configura. A gente não vai entrar em detalhes profundos do ZFS, mas ele é necessário para a gente utilizar essa replicação aqui, tá? Para finalizar a aula de hoje, eu quero apresentar esse link que eu deixei disponível aqui, ó, no, na apostila, né, que eu estou disponibilizando no curso. Vou abrir esse link aqui. Eu já apresentei, já tinha na verdade esse link do storage, né, dentro do wiki da Proxmox referente a storage, mas eu quero mostrar aqui embaixo, ó, na última parte do manual a gente tem especificidades dos storages, daí a gente tem o LVM Team. E a gente tem os detalhes também de como é que funciona o LVM Team, como é que tu pode configurar a interface texto ou interface gráfica. Mas com a aula de hoje a gente consegue trabalhar tranquilamente aí sem precisar consultar outras fontes referenciais. Se for necessário, sabe que tem da própria Proxmox ou sobre a LVM tem aí bastante coisa na internet também, né, de manuais, inclusive um curso aí que eu já falei várias vezes aí na aula de hoje. Ok, então até a aula que vem vai ser sobre replicação. Abração.